a igreja não tem que se meter em política. Eu continuo sendo socialista, portanto de esquerda. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? Viver é melhor que sofrer. Eu sei, o amor é uma coisa boa. Surpresa Brasil, quem acabou de chegar? Os favelados que a esquerda não conseguiu enganar. Falaram pra eu parar de bater minhas panelas, tentaram dar 30 conto e uns pão com mortadela. A minha única preocupação é porque, assim, geralmente, o que tem acontecido, principalmente agora nesses últimos 3 anos, é calar... A gente tem 2 pastores aqui, né? Tanto o pastor Wagner e o pastor Diego. Crente não tem que falar de política. Eu escutei isso demais na rede social. Por que eu trouxe essa questão hitleriana? Para dizer assim, ó, uma grande instituição que lutou contra a implementação do nazismo foi a igreja. E lá usaram esse mesmo discurso. A igreja não tem que se meter em política. E sendo que a igreja foi uma das últimas instituições organizadas que conseguiu ainda lutar contra a implementação do nazismo. Até que por conta desse cientificismo, né? Desse Deus ciência, você só a ciência, porque isso não é ciência, isso é cientificismo. Quando você acha que só a ciência é a solução para tudo, é cientificismo. Acabou fazendo com que a igreja ficasse enfraquecida, Hitler veio e tomou o poder. Sim, a igreja tem que falar de política assim, porque antes de ser pastores, são cidadãos, né? Cresceram, os filhos estudam na escola, ele trabalha na cidade, é político, é policial, é vereador, é gari. Então, assim, a igreja tem e vai falar de política sim. Porque se você tirar toda a ajuda humanitária da África que for religiosa, a África perde 60% de seu potencial médico. Porque 60% do potencial médico na África é religioso. E aí o cara vem dizer para mim que a igreja não pode falar de política. A igreja tem que falar de política. Você que é crente tem que falar de política. Isso eu digo e repito, sou um pastor, glorifico a Deus por isso. Não é fácil, mas tenho meu posicionamento político e vou falar de política. E ninguém sim. vai nos calar com esse papo. Ninguém vai. E o Beto estava falando, eu achei muito interessante. As pessoas dizem assim, a igreja não pode falar de política. Vamos trazer aqui para o nosso contexto. O Diego é testemunha e isso ficou público e notório. Fizemos uma marcha para Jesus em 2018, 2017, 2018, 2019. Sem pedir e sem pegar um centavo da prefeitura. Mesmo podendo fazer isso, porque é uma lei, tem lei para isso. Né? Mas qual foi o grande posicionamento? Foi que, se a igreja quer fazer a marcha para Jesus, estamos falando de política, então a igreja tem que fazer a marcha para Jesus com os recursos dela, porque nós tocamos os nossos trabalhos com o recurso da própria igreja. Nós não vamos no Estado para pedir ajuda, né? Assim como no carnaval, para se ter um carnaval, as pessoas têm que ir lá sangrar os cofres públicos. Horário público. Para a Cláudia Raia fazer o showzinho dela, ela precisa sangrar o cofre público em 5 milhões de reais. Bagatela. Né? Qual foi a grande crítica ao Crivella lá no Rio de Janeiro? Porque ele não bancou o carnaval. Não bancou o carnaval. Agora, artista pode falar de política e pegar 5 milhões de reais. Pastores que não pegam dinheiro de governo não podem falar de política. Então fica muito claro o porquê que a igreja não pode falar. Porque a igreja sempre vai se posicionar pelo que é correto. Agora, para não dizer que nós estamos aqui sendo sectaristas, o pastor tem que falar de política, o padre tem que falar de política, o budista tem que falar de política, o rabino tem que falar de política, o pai de santo tem que falar de política. Sim. Precisa se inserir pessoas do bem, independente dos seus dogmas religiosos, precisam se posicionar. Para quê? Porque é uma voz, é um arauto, né? Como dizia Martin Luther King, eu não tenho medo do grito dos maus, mas do silêncio dos bons. E Martin Luther King era um pastor evangélico. Que as pessoas, que às vezes a gente fica olhando as pessoas de direita, de esquerda, né? Pegando o nicho porque ele era negro, né? E porque defendia causas que eram humanitárias, e super importantes para o negro ter o direito ao voto, por exemplo, e liberdade e tudo mais. Porém, não pegam o que
para saber exatamente quais eram os princípios do pastor